Olá, as indústrias recompõem as escalas e voltam com a estratégia de pressionar as cotações agora no mercado pecuário, DBO. Com o anúncio de volta da China às compras, muitos pecuaristas que seguraram as boiadas por 30 dias retomaram as vendas e agora os frigoríficos têm escalas mais confortáveis. E com isso, volta aí o jogo de pressionar as cotações. No Pará, por exemplo, o tempo das águas e de safra, a oferta de animais é grande e pressiona as cotações. A arroba do boi comum por lá caiu R$ 2,00, é cotada R$ 238. A arroba da vaca, R$ 225. Os pastos bem formados na maior parte do Brasil ainda dão poder de negociação ao criador, mas até quando, hein? Sobre esse assunto, a gente conversa com a engenheira agrônoma Jéssica Olivier, ela é analista da Scott Consultoria. Jéssica, obrigada pela sua presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Até quando o pecuarista vai ter esse poder aí, o pasto a seu favor, para poder negociar? Eu que agradeço o convite, Ju. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Quanto a esse controle, a gente deve ver abril ainda com esse poder ainda sendo benéfico para o pecuarista. Então, a gente deve ver os pastos ainda em boas condições. Mas as chuvas já estão previstas para diminuir agora, né? Chegou já o outono, dia 20 de março. Então, as chuvas tendem a diminuir e essa qualidade das pastagens, a produção das pastagens tende a diminuir. A gente deve ver ainda abril bom e aí maio, junho, provavelmente com uma qualidade das pastagens um pouco menor, que já é o período mais conhecido como a entre-safra do capim, né? E isso fazendo com que os pecuaristas entreguem esse gado terminado já para o frigorífico. Mas abril a gente deve continuar vendo essa queda de braço entre pecuarista e frigorífico. A China anunciou a volta, né, tão esperada aí por todo mundo, depois de 30 dias, mas a gente não viu aquele apetite de compras ainda, nem uma alta muito grande do preço da arroba. O que aconteceu? O que acontece? A China voltou, mas não veio com um ímpeto comprador tão forte como a gente viu em 2022, né? 2022, quando eles retornaram às compras, 21, 22. A gente tem também a questão da oferta de fêmeas, que está bastante expressiva. Isso ajuda, vamos dizer assim, a segurar esses preços mais para baixo, porque a gente tem uma oferta muito boa. E os animais que chegam do capim também estão em alta, né? Então, a gente tem esse período final da safra de capim, em que os animais já estão no ponto ali da engorda, já terminaram de engordar, né? Então, estão no ponto já para ser entregue ao frigorífico. Então, tudo isso colabora para que o frigorífico consiga não pagar tanto pela arroba como a gente viu naquele período pós-embargo, que a arroba chegou a 330, 340 reais em São Paulo. Hoje, o boi China, que a gente está cotando aí, está em 300 reais, com ofertas a 290. Então, o frigorífico já está testando preços abaixo, porque realmente está um pouco mais, vamos dizer assim, complicado de vender essa carne para a China. E também essa questão da oferta que está relativamente boa, apesar do pecuarista estar conseguindo segurar os bois dentro da fazenda. Jéssica, a gente recebeu aqui perguntas e a primeira pergunta é: as exportações normalizaram. Como fica a arroba do boi em Goiás nos meses de abril e maio? Quem pergunta é Iturivan Freitas. Olhando Goiás hoje, a gente tem um boi China aí sendo pago R$ 270. Mercado interno chegando à máxima aí de 265, mas girando mais em torno dos 260. Olhando o mercado futuro, a gente tem os preços em maio, abril, trabalhando um pouco mais baixos em relação ao patamar agora de março. Então, a gente pode ver esses preços, considerando o diferencial de base, caindo nesses próximos 2 meses, como eu falei, né? A gente tem geralmente uma oferta maior de animais devido à menor qualidade dos pastos, à menor produção dos pastos. Então, geralmente, o pecuarista vai liberando esses animais da fazenda, vai vendendo os animais que estão prontos para abate e gera uma oferta maior no mercado, gerando uma pressão de baixa. Então, os preços devem voltar a melhorar em julho. Lógico que, assim, não vão ser variações extremas, igual a gente viu, por exemplo, quando a China não estava em 2021, do boi saindo de 300 para 250, 240. Então, não deve ser essa variação tão expressiva, mas os preços devem trabalhar, assim, mais frouxos ao longo de abril e maio e junho.
Agora é o Leonardo Ferraz que quer saber, o boi vai ficar nesse patamar de R$ 280 a R$ 300 reais? Ou em algum momento a arroba pode passar dos 300? Tomando São Paulo como referência, tá? A gente viu, logo após o fim do embargo, negócio até a 310 para boi China, então aquele boi de até 36 meses. Mas não foram, vamos dizer assim, negócios muito expressivos, tanto que a referência está girando aí em torno dos 300 reais. A gente deve ver esses preços ao redor de 280, 290, 300, a depender da quantidade que a China estiver comprando e da quantidade de animais que está sendo ofertada no mercado. Então, esses preços devem realmente trabalhar mais firmes ao longo de julho, quando a gente já tiver uma oferta bem menor, mas mais frouxa aí no patamar dos 280, 290, ao longo desse início aí da entre-safra de capim. Mas, como eu falei, não devem ser movimentações muito expressivas, né? O ágio deve continuar ocorrendo entre o boi do mercado interno e o boi China. Para quem pretende confinar, parece que o cenário tem melhorado, né? Exatamente. A gente tem a relação de troca entre arrobas de boi gordo com o animal de reposição, seja ele bezerro, boi magro, garrote, enfim, melhorando bastante. Por quê? Apesar da arroba do boi gordo estar menor ao longo de 2023, quando a gente compara com 2022, a reposição caiu muito mais, então a queda foi muito mais expressiva. E tomando por consideração que no confinamento, mais de 60%, gira em torno de 65%, 70%, 75% do custo do confinamento é a reposição, que é o boi magro, então isso favoreceu bastante o cenário para o pecuarista. Então, o que a gente fala aqui na Scott, né? Não adianta apenas olhar o preço da arroba que vai ser vendida, lógico, isso é importante, mas você tem que controlar todo o seu custo anterior ao período de venda. Então, levar em consideração a questão do custo da diária, levar em consideração bastante o preço da reposição, porque é isso que vai definir se você vai ter lucro ou não. Então, nem só o preço da arroba, apesar da arroba estar aí nos seus 295, 300 reais, a gente fez alguns cálculos, vai ser o melhor resultado dos últimos 3 anos, aí, pensando no primeiro giro de confinamento. Então, tudo isso favorece o cenário para o invernista. O que é importante deixar de recado para o pecuarista, que a gente tem que falar nesse mês de abril? Quanto der para segurar o animal dentro da fazenda, segure, tentar vender a preços melhores e não deixar para vender no período que está todo mundo já desesperado, querendo tirar os animais da fazenda, porque assim você vai conseguir melhores negócios com o frigorífico. E também usar as ferramentas de proteção de preço, né? Algo que a gente está vendo que está aumentando, e isso é uma dica que fica, porque é sempre importante você ter na mão aí os seus custos e saber que às vezes nem sempre o melhor preço para a arroba vai cobrir os seus custos dependendo das suas margens. Então, tudo isso tem que ser levado bastante em consideração. Jéssica, te agradeço imensamente a participação mais uma vez aqui no Mercado Pecuário DBO. Obrigada, Ju. Até a próxima, a gente fica à disposição. Muito obrigada. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Compartilha com a gente, nós vamos em busca de especialistas para te responder. Entre em contato pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.